Você já experimentou a sensação de olhar para o horizonte e não conseguir enxergar uma manhã diferente de hoje? Há dias em que a vida parece um ciclo repetitivo de fardos. Você acorda, cumpre suas obrigações, cuida de quem precisa, carrega responsabilidades que muitas vezes nem são suas e vai deitar com a sensação de que a engrenagem do mundo está esmagando a sua alma. E o peso do dia seguinte, a obrigação de continuar caminhando quando as forças parecem ter evaporado. Se você se sente assim, se a sua alma está desgastada pela rotina ou pelo peso de um recomeço forçado, eu convido você a fazer uma pausa. Deixe as preocupações do lado de fora por alguns minutos. Vamos viajar no tempo e entrar na história de duas mulheres que conheceram a fundo o significado do deserto, do luto e da falta de perspectivas, mas que descobriram que Deus trabalha no silêncio do comum. A nossa jornada de hoje nos leva ao livro de Ruth, mas para entender a beleza da superação, precisamos primeiro olhar para a dor do cenário. A história começa com uma família que, fugindo da fome em Belém, decide buscar refúgio na terra de Moabe. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos tentavam apenas sobreviver, como relata em Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 2. No entanto, a vida na terra estrangeira não trouxe o alívio esperado. O tempo passou e a tragédia bateu à porta daquela casa não apenas uma, mas 3 vezes. Primeiro, morre Elimeleque, o marido de Noemi. Anos depois, seus 2 filhos, Malom e Quilom, também falecem, deixando para trás 3 viúvas, Noemi e suas 2 noras moabitas, Ruth e Orfa, conforme podemos ver em Ruth, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Agora, tente se colocar no lugar de Noemi por um instante. Naquela cultura antiga, uma mulher viúva e sem filhos homens perdia completamente a sua identidade, a sua proteção jurídica e a sua subsistência. Noemi não perdeu apenas as pessoas que amava. Ela perdeu o chão, o futuro, a segurança. Foi então que ela olhou para si mesma e viu apenas vazio, tanto que mais tarde, ao retornar para sua terra natal, ela pede para ser chamada de Mara, que significa amargura. Ela desaba em Ruth, capítulo 1, versículo 21, saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Quantas vezes nós não nos identificamos com o desafio de Noemi? Você olha para trás e se lembra de quando sua fé era vibrante, de quando você tinha grandes expectativas para o futuro, de quando seu coração estava cheio. Mas os anos passaram, as pancadas da vida vieram, e você sente que restou apenas a casca. Você caminha, mas se sente vazio. Diante do desespero, Noemi decide voltar para Belém, pois ouviu dizer que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhes pão. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Ela insiste para que suas noras fiquem em Moabe, onde teriam mais chances de reconstruir suas vidas e encontrar novos maridos. Orfa chora, beija a sogra e decide ficar. Ela escolhe o caminho que parecia ser o mais lógico e seguro. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Mas Ruth faz uma escolha que desafia a lógica humana. Ela olha para aquela mulher idosa, cansada, sem posses e sem futuro, e diz uma das frases mais lindas de toda a Escritura em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Não me instes para que te abandone e me deixe de seguir, porque aonde quer que tu fores eu irei, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth não tinha garantias. Ela não recebeu uma promessa audível de Deus dizendo que tudo ficaria bem. Ela não ouviu um mar se abrir ou o fogo cair do céu. O que ela tinha era apenas amor, lealdade e uma fagulha de fé que o Deus de Noemi, mesmo no meio daquela dor profunda, ainda era o Deus verdadeiro. Aqui está a primeira grande aplicação para o nosso dia a dia. A fé verdadeira. A verdadeira superação começa com o compromisso de permanecer fiel, mesmo quando o cenário é de escassez. No nosso cotidiano, nós queremos ver o milagre antes de dar o passo. Queremos que a porta se abra para depois agradecermos.
Queremos que a força apareça para depois começarmos a agir. Mas o reino de Deus funciona de forma inversa. Ruth deu o passo primeiro. Ruth deu o passo no escuro. Ela escolheu caminhar ao lado de uma mulher amargurada, rumo a uma terra desconhecida, carregando nada além da sua disposição de recomeçar. Quando chegam a Belém, a realidade não muda magicamente. Elas não encontram um banquete esperando por elas, nem uma carruagem real. Elas encontram sim a dura realidade da sobrevivência. Era o início da colheita da cevada. Ruth, capítulo 1, versículo 22. Ruth não se senta para lamentar a sorte ou para esperar que o céu resolva seus problemas de forma espetacular. Ela diz a Noemi, em Ruth 2, versículo 2, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Existe uma lei na Bíblia, descrita em Levítico 19, versículos de 9 a 10, que dizia que os colhedores não deveriam recolher o que caía no chão. As sobras deviam ser deixadas para os pobres e estrangeiros. Ruth estava se dispondo a fazer o trabalho mais humilde, cansativo e invisível que existia, catar as sobras que os outros deixavam cair. A Bíblia diz com uma simplicidade maravilhosa, em Ruth, capítulo 2, versículo 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo atrás de segadores, e aconteceu por acaso que entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Guarde essa expressão, e aconteceu por acaso. Aos olhos humanos foi uma coincidência. Ruth andou por Belém, viu um campo aberto, começou a trabalhar e, por acaso, aquele campo pertencia a um homem rico, justo e parente da família do seu falecido sogro. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Mas nós, que caminhamos pela fé, sabemos que o, entre aspas, por acaso de Deus, é o nome que o mundo dá à providência divina operando nos bastidores. Enquanto Ruth curvava suas costas debaixo de um sol quente, pegando grão por grão, Deus estava alinhando a história dela. Enquanto ela fazia o que estava ao seu alcance, com humanidade, dedicação e sem murmuração, o Criador do mundo estava preparando tudo. Mas aí vem a pergunta: o que a colheita de Ruth tem a ver com a sua vida hoje? Ora, tudo. Muitos de nós estamos paralisados pela anestesia espiritual ou pelo esgotamento, esperando uma grande reviravolta para voltarmos a viver. Dizemos a nós mesmos: quando eu mudar de emprego, eu vou me dedicar mais. Quando minha família melhorar, eu volto a orar. Quando essa crise passar, eu serei feliz. Reparou? Nós desprezamos o campo das pequenas espigas. Desprezamos a fidelidade na rotina ordinária do dia a dia. Superação, no dicionário de Deus, raramente se parece com um salto gigantesco, mas quase sempre se parece com o ato de colher espigas no chão. É a oração de 3 minutos que você faz mesmo estando exausto. É a paciência que você tem com aquele familiar difícil hoje, mesmo quando a sua vontade era explodir. É a honestidade no seu trabalho invisível, onde ninguém está te aplaudindo. É o ato de levantar da cama, lavar o rosto e decidir que, apesar da dor de ontem, hoje você vai tentar de novo. Repita comigo. Hoje você vai tentar de novo. Deus não precisa de cenários grandiosos para operar. Ele se manifesta na brisa leve, no sussurro, assim como fez com o profeta Elias em 1 Reis 19:12. Tá lembrado? E na fidelidade do seu cotidiano, se você for fiel no campo das pequenas espigas, Deus se encarrega de te apresentar ao dono do campo. A fidelidade silenciosa de Ruth e a restauração gradual da fé de Noemi geraram frutos que elas jamais poderiam calcular. Boaz estendeu sua proteção sobre Ruth, reconhecendo a sua virtude e o seu sacrifício por Noemi. Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12. Com o tempo, eles se casaram. A mulher que chegou a Belém com as mãos vazias e com o coração quebrado deu à luz a um filho chamado Obed. A Bíblia nos mostra as vizinhas de Noemi dizendo em Ruth, capítulo 4,
versículos 14 e 15. Louvado seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Ele será o renovador da tua vida e o sustentador da tua velhice. Obed cresceu e se tornou pai de Jessé, que por sua vez foi o pai do rei Davi. Ruth, capítulo 4, versículo 17. E se você abrir a genealogia de Jesus Cristo no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 1, versículo 5, lá estará o nome de Ruth, a Moabita. Uma mulher estrangeira que começou recolhendo sobras no chão, tornou-se parte da linhagem do Salvador do mundo. Ruth nunca soube em vida que seu nome seria lido por bilhões de pessoas séculos depois. Ela não sabia que estava escrevendo a história da redenção da humanidade enquanto colhia cevada. Ela estava apenas tentando cuidar da sua sogra e sobreviver com dignidade. Querido irmão, querida irmã, o seu cansaço de hoje, a sua insistência em fazer o bem mesmo quando ninguém vê, a sua escolha de não se deixar amargurar pelas perdas, tudo isso está sendo usado por Deus para construir algo muito maior do que você imagina. Você vê apenas a espiga na sua mão. Deus vê a colheita de gerações futuras. Se você chegou até aqui sentindo que a sua alma está anestesiada ou que seus problemas humanos engoliram a sua perspectiva espiritual, olhe para a história de Ruth e Noemi como um abraço de Deus para você hoje. Não permita que a dor das perdas faça você mudar o seu nome para Mara. Não deixe que a amargura defina quem você é. O seu deserto atual não é o seu destino final. É apenas o cenário onde Deus está preparando a sua reviravolta silenciosa. Faça como Ruth. Levante-se hoje com a força que você tem, mesmo que seja pouca. Vá para o campo dos seus deveres diários com o coração aberto. Faça o seu melhor nas pequenas coisas. Ore no secreto. Ame no silêncio. Persista no invisível. E confie que o Deus que guia os passos por acaso está cuidando de cada detalhe da sua caminhada. Feche os seus olhos por um instante, respire fundo e traga à mente aquilo que tem pesado no seu peito. Vamos agora falar com o dono do campo. Senhor Deus, Tu conheces cada coração que acompanha o caminho de fé hoje. Tu conheces, ó Pai, o tamanho do cansaço, a dor das perdas e o peso das responsabilidades que parecem grandes demais. Assim como o Senhor olhou para Noemi na sua amargura e para Ruth no seu trabalho humilde, olha para nós agora, Senhor. Tira da nossa alma toda a anestesia e todo o desânimo. Ajuda-nos a sermos fiéis nas pequenas espigas do dia a dia, sabendo que o Senhor está alinhando nosso futuro no silêncio. Nós descansamos na Tua providência e declaramos que a nossa história está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra trouxe um sopro de esperança para a sua jornada, aquiete a sua alma e escreva agora nos comentários: eu confio na providência de Deus. Que o Senhor guarde os seus passos, cure as suas feridas e remove a sensibilidade para notar o agir dele em cada detalhe. Fique em paz e até o nosso próximo encontro aqui no Caminho de Fé.